Cumprimento os amados irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos ao nosso devocional de hoje. No nosso devocional de hoje, nós vamos falar sobre honrar a autoridade. Você tem honrado, meu irmão, a autoridade na sua igreja, a autoridade na sua casa? Você tem honrado, meu irmão e minha irmã, a autoridade no seu trabalho? Você tem honrado? Vamos ver aqui em Romanos, capítulo 3, versículo 1 e 2, onde diz assim, meus irmãos: toda alma se submeta às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem se opõe à autoridade resiste à ordem de Deus, e os que resistem trarão a condenação sobre si mesmo. Então essa palavra aqui, meus irmãos, ela está falando conosco, né, com clareza, né, que é sobre a questão da autoridade, né? Quando fala assim que toda alma se submeta às autoridades superiores, essa aqui refere-se ao governo humano, né, ao governo que existe na humanidade. Quando fala conosco, meus irmãos, porque não há autoridade que não venha de Deus, Deus é quem ordenou os governos. Os governos foram ordenados por Deus, né? Não adianta você pensar que as autoridades não foram ordenadas por Deus, porque foi, né? Se elas estão fazendo alguma coisa de errado, é problema dela com Deus, né? Mas o nosso pastor foi ordenado por Deus, a nossa pastora foi ordenada por Deus, né? O nosso pai foi ordenado por Deus, nossa mãe foi ordenada por Deus, os nossos patrões no nosso trabalho foi ordenado por Deus, os chefes são ordenados por Deus. Então, meus irmãos, as pessoas que são autoridades sobre nossas vidas são ordenados por Deus, né? E aqui fala assim: e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Refere-se ao governo humano como uma instituição permanente, intuito por Deus para administrá-la dos assuntos humanos, né? Por exemplo, também os nossos governos também foi ordenado por Deus, nossos deputados, nossos senadores, né? E nossos governadores, nossos prefeitos, nossos vereadores, tudo foram ordenado por Deus. Agora, se eles, meus irmãos, estão fazendo algo de errado, é problema deles com Deus, mas eles foram ordenados por Deus para trabalhar com a humanidade, né? Então, aqui deixa bem claro que nós devemos submeter as autoridades, nós devemos ser submissos às autoridades que foram colocadas, né? Nós devemos ser submissos aos nossos pais, submissos às pessoas que a gente trabalha, submisso aos nossos pastores na igreja, né? As nossa liderança. E aqui ainda vem falando assim conosco, meus irmãos: por isso, quem se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, né? Quem está se resistindo contra uma autoridade, você está resistindo contra quem? Contra as autoridades ordenadas por Deus. E os que resistem trarão sobre si a condenação sobre si mesmo, né? Trarão a condenação sobre si mesmo. Então, meus irmãos, a lei da terra sempre deve ser obedecida, porque essa lei foi imposta por Deus, estipulando que não ofenda a nossa consciência ou a palavra de Deus, né? Então, quer dizer, nós devemos a lei da terra, desde que ela não ofenda a Deus e desde que ela não ofenda a palavra de Deus, nós devemos obedecer. Aqui fala assim: a condenação que se menciona aqui não é necessariamente, se refere a que vem de Deus, mas sim a dos homens, né? Então, nós que não obedecemos, né, às autoridades impostas por Deus, nós estamos resistindo
contra as ordenanças de Deus, né? O que Deus colocou para as nossas vidas, né? Nós estamos resistindo, porque foi o Senhor que colocou, que nomeou, né, nossos pais, que nomeou nossos chefes, que nomeou nossos patrões, que nomeou aquelas pessoas que estão, nossos pastores, né, os padres, né, as pessoas que estão acima da gente, foi Deus que ordenou, né? Então nós temos que obedecer, aprender a obedecer, e obedecer, meus irmãos, no Senhor. Tá? Nós temos que obedecer, desde que não aflige a palavra do Senhor e que não aflige a Deus, né? Então, por isso que a palavra aqui, ela vem nos esclarecer para que nós devemos honrar as nossas autoridades, principalmente dentro da igreja, principalmente dentro dos nossos lares. Nós devemos obedecer os nossos pais, né? Principalmente dentro do nosso trabalho, nós devemos obedecer, né? Então nós temos que obedecer, né, no nome do Senhor Jesus, né? Então vamos agora estar orando no nome do Senhor Jesus Todo-Poderoso, pedindo ao Senhor que o Senhor nos ajude a andar debaixo de obediência e que essas pessoas também possam estar ouvindo o que o Senhor tem para falar e fazer